How the World is Flat, Edu, apresenta É Proibido Discordar. Jesus Salvador, Jesus Salvador, Jesus Salvador, Jesus Salvador. Sorria que eu estou te filmando, sorria, o coração tá acabando. O seu nome é aqui dentro de mim. Oh, 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 oh. Sorria que o prazer já vem vindo. Sorria, o nosso amor tá tão lindo. Não quero ver você tão triste assim. Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Pessoal, hoje quero falar um assunto com vocês muito importante e tal. A respeito, pessoal, desse tema. É proibido discordar. Bom, o que acontece? Nós vivemos, pessoal, no mundo que muita gente, quando a gente já chega aqui, muita gente fala pra gente, que já foi no modo subliminarmente ou de uma forma bem clara, fala assim, ó, tudo já foi explorado, a verdade tá aí, é isso e não tem mais o que descobrir. Eles chegam a falar assim que não tem como mais inventar a roda. Olha pessoal, o que eu penso sobre isso é o seguinte. A gente, diante de tudo, na verdade, não só para tirar vamos supor, a prova, a nossa prova, a nossa teima, vamos dizer assim, mas em tudo praticamente, pessoal, a gente tem que também tem um outro lado. Nós não podemos pensar que tudo é desse jeito e tem que ser assim porque foi assim e tal. Eu sei que pode parecer para algumas pessoas uma coisa assim, tipo, óbvia. A história escreveu assim, então temos que aceitar. Mas pessoal, tem um porém aí. A história, quando se refere ao lado de guerras principalmente, então nós temos dois lados. Nós temos o lado do vencedor, do perdedor. Nós temos dois lados. Então o que acontece? Geralmente na história, isso é um fato, né, pessoal? É um fato porque a gente ouve dois lados de várias histórias, né? Então o que acontece? Nós vemos a versão de quem ganhou e a versão de quem perdeu.
São duas versões aqui. Então, com base nisso, nós temos que entender o seguinte, pessoal. Nós não podemos ouvir só nada. Mesmo que a gente acredite, isso é o que eu penso, o que eu acredito. Lá no fundo você tem aquela coisa que arde e tal. Mas, de toda forma, nós temos que ver o outro lado, pessoal. Porque no caso de uma guerra, por exemplo, o vencedor, provavelmente ele vai contar a história. É aquela situação, né, pessoal? Quem apanha não esquece, mas... Então, pessoal, voltando, acontece o seguinte, pessoal. A história, pessoal, ela precisa ser contada da maneira certa, né? Vamos dizer assim. O que fizeram foi o seguinte: foi colocar apenas uma versão do que realmente aconteceu. Quando eu falo isso, pessoal, eu sei que eu mexo com muita emoção, muita crença, e às vezes, pessoal, pode até gerar raiva, algumas pessoas, gerar um ódio, mas eu peço que vocês realmente não deixem isso tá no coração de vocês, que é o seguinte: não tem que discutir isso comigo, assim. Quando eu digo discutir, eu digo assim, brigar comigo por causa disso. Pessoal, tem que brigar com os fatos que aconteceu. Acontece foi o seguinte, pessoal, quando eu falo nesse assunto que a gente precisa ouvir os dois lados, que é o seguinte: houve realmente o Império Romano, pessoal, foi um império que supostamente perseguiu os cristãos, matou os cristãos e o mesmo se sagrou como o porta-voz de Deus, do Criador, ou da força divina, o que você acreditar e tal, o nome que você acreditar, Jesus e tal. Eles se consideraram, depois de ter feito tudo isso, os representantes de Deus, pessoal. Isso, pessoal, é o seguinte, na opinião definitiva, ou melhor, na versão definitiva, contada pelo vencedor, é dito que foi daquele jeito, pessoal, que eles fizeram um concílio, depois de tudo isso, né? Fizeram um concílio e definiram quais livros faria parte do cânone da Bíblia. É um outro assunto que eu vou falar para vocês posteriormente, porque isso aí mexe muito com as crenças e tal. Mas, pessoal, o canal não é voltado apenas para crença, pessoal, é voltado para pesquisa. Eu tenho que falar os dois lados, as duas versões. Eu não posso simplesmente pegar um lado e tá como certo. Principalmente, pessoal, quando a gente vê que o que aconteceu pós isso tudo foi dessa forma. Então, quando a gente volta na história e vê tudo isso que aconteceu, o Império Romano, perseguidor dos cristãos, perseguidor disso tudo tal, e com sua igreja oficial, que eu não preciso praticamente nem citar o nome aqui, se invocarem depois de tudo isso, dessa perseguição toda contra o cristianismo e tal, contra o Cristo. Quando a gente fala de cristianismo, não estou falando de uma religião, estou falando no caso da sabedoria que Cristo, veio trazer ao mundo e tal. Quando ele se coloca como opositor e depois um toque de mágica, eles vão lá e viram os
representante. Pessoal, é complicado isso aí. Uma coisa assim que realmente está na nossa vista, mas como a coisa assim foi passando de anos e anos no meio acadêmico, no meio, em todos os meios praticamente, as pessoas não param para pensar nisso, pessoal. Como é que as coisas viram de uma hora para outra? Porque, pessoal, eu tenho que acreditar, pessoal, que seja ele quem for, mesmo que eles digam depois, mas se converteu, tal, começou a aceitar, pessoal, é uma coisa que é complicado, pessoal. É muito complicado. É uma questão de tem que ter muita fé, pessoal, para acreditar. Para acreditar nessas pessoas, pessoal. A pessoa tira, depois de ter feito tudo isso, perseguir todos os cristãos, matado e tal, falando da instituição em si, né, que fazia oficial do Império Romano e tal. Depois de eles ter feito tudo isso, eles pegam e mexem na Bíblia, nas Escrituras. Eles mesmos decidem, e eles contam a versão que foi por livre e espontânea vontade, tal. Não teve aquela questão, um monte de gente morreu, se vocês não se adequar aí, não teve isso não, imagina. Foi tudo na santa paz e tal. Pessoal, eu não consigo engolir, pessoal. É uma coisa que vocês não pode concordar comigo, pode falar, mas você tá querendo mudar tudo. Não é eu, pessoal, é a história que conta. Acontece o seguinte, pessoal. Eles perseguiram os cristãos, supostamente mataram Cristo e tal, né? Então o que acontece? Depois de ter feito tudo isso, eles falam que se converteram ao cristianismo, né? Acreditaram em Jesus, aí decide criar uma religião única, olha só, única, né? E decidem quais os livros que fariam parte, aí deram um nome bonito lá, né? O cânone sagrado, que é a Bíblia que nós conhecemos hoje. Pega aí. Primeiro, pessoal, antes de falar de autoridade, que pra mim, o imperador romano, mesmo sendo, sei lá, ter se convertido e tal, pra mim não teria autoridade. Não teria autoridade para participar, nem de nada. Do máximo que eles deviam ter feito é falar assim, pessoal, se realmente, na minha opinião, não tô falando que você tem que concordar comigo, na minha opinião, ele deveria ter feito o seguinte, falado assim, eu acredito no Cristo e tal, beleza, mas a autoridade é com vocês, vocês façam o que vocês quiserem. Por quê, pessoal? Se já existia, pessoal, se estava tudo bonitinho, se já existia os seguidores de Cristo, né, não vou dizer da religião, mas dos seguidores de Cristo e tal, se já existiam todos os livros, para que depois eles iam querer mudar? Falar assim, não, esse livro aí não é inspirado, aí chamaram os apócrifos de não inspirado. Um padre, aliás, o imperador romano, que a gente conhece pela fama de todos os imperadores romanos, que perseguiu os cristãos e tal, do nada ele muda a casaca e tal, e ele já tem essa autoridade para definir quais livros podem fazer parte do cânone, quais livros podem ser tirados, pessoal, que é isso? Mas eles falam assim, não, mas ali foi tudo, todo mundo concordou com isso, não teve isso não. Aí eles vão inventar uma história que, os livros foi escrito não sei que ano e tal, vão inventar a história, mas os livros que
por exemplo, de Marcos, de Lucas, não. Se você for pesquisar a data que eles foram escritos e tal, publicado, foi depois, bem antes deles, depois ele já tinha morrido já e publicaram o livro deles. Aí tá, outra questão. Pessoal, nós não somos tão bestas assim, né? Desculpa aí, mas, pô, mudaram tudo assim de uma hora para outra e tal. E outra coisa que depois eu posso falar mais para frente, mas por que eu não posso discordar disso? Por que eu tenho que concordar com tudo isso aí? Ué, eu não posso pensar não? Tem mais dúvida. Outra coisa, tipo, os livros que tem lá, os livros que eles tiraram e tal, esses livros aí, quais são? A gente sabe, os livros apócrifos, existe vários aí. E pessoal, Jesus esteve aqui na Terra com um monte de discípulos, ele não deixou nenhum conhecimento específico, não escreveu ali nada, porque naquela época não tinha celular, não tinha a tecnologia igual a de hoje, assim, basicamente. A maneira de ele escrever era em pergaminho e tal, antes era tabuleta de argila e tal. Pessoal, ele não deixou nenhum manuscrito, quer dizer, ele não escreveu o próprio diário dele, o livro dele, ele veio aqui na Terra, porque nós sabemos, quando a gente fala uma coisa para uma pessoa, sei lá, a pessoa vai passando de boca em boca, quando chega lá na 10ª pessoa, a coisa já mudou completamente de nome, assim, vamos supor, o do original, sabe? Tipo, quando você fala uma coisa, vai falando. Então, assim, como pessoal? A pessoa pode falar assim, não, mas lá tava o Lucas, tava o Tiago, o João. Beleza, pessoal. Mas eu quero saber, e Jesus, e Maria Madalena, os outros apóstolos, não escreveram nada, não? Gente, vamos acordar, pessoal. Vamos acordar. Os livros estão aí, eles tiraram. E eles inventaram uma desculpa, a minha opinião, inventaram uma desculpa que esses livros não são inspirados. Ok, pessoal, a gente fala isso mais pra frente para o vídeo não ficar muito longo e vocês não se cansarem tanto. Mas vamos continuar falando sobre isso, pessoal. Se você discorda comigo, deixa aí, fala aí, vamos tentar ter o meio termo aqui e tal. Mas essa é a minha opinião. Se não concordar, fazer o quê? Tá bom, pessoal? Depois nós falamos sobre isso aí. É isso aí, fica com Deus, forte abraço e fui.